paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos continuar falando sobre a águia e a igreja. Como texto básico, continuamos no livro de Isaías, capítulo 40, o verso 31, que diz o seguinte: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém. Amados, vamos dar continuidade à nossa conversa sobre a figura da águia com relação à Igreja do Senhor. Vimos anteriormente que o verdadeiro cristão, ele precisa ser como uma águia. E como a águia, Deus espera que seus filhos andem na força do Senhor. Para isso, Deus a cada dia nos fortalece, e isso é Deus fortalecendo as nossas garras para tornar as nossas garras mais fortes, para suportarmos realizar a obra de Deus. Vimos que Deus espera voos altos da sua igreja, pois o céu é o nosso destino e também a nossa origem. Os céus é a fonte das nossas alegrias, o céu é a fonte de paz, a nossa fonte de esperança, a nossa fonte de revelações, nossa fonte de perdão, nossa fonte de amor. Amados, vimos também que voar alto significa envolver-se com a obra de Deus. Deus espera isso da igreja, comparando-a como a águia. A igreja precisa voar alto, pois quando a águia voa, ela consegue descansar voando, pois Deus a fez diferente das demais aves. O mesmo acontece conosco, que fazemos parte da igreja. Quanto mais voamos e estamos ligados aos céus, mais descansamos no Senhor. E voando, nossas forças vão estar sempre sendo renovadas. Aleluias! Mas, amados, percebam que até fazendo o seu ninho, a águia nos ensina, pois quando a águia constrói o seu ninho, constantemente ela o faz num penhasco mais alto, ou seja, ela procura o lugar mais alto para construir seu ninho, e o seu ninho é diferente do ninho de todas as demais aves. Elas usam galhos e ramos muito maiores. Imagine o trabalho que dá para a águia levar um material tão alto. Depois de construído, tendo uma estrutura grande, elas começam a colocar galhos menores dentro do ninho. Depois cobrem o interior com folhas e forram com as penas que caem do seu corpo o ninho. E terminando o ninho, ele fica muito, muito macio e confortável por dentro. Percebo que quando a águia faz o ninho da sua família, ela o faz com fundamentos. Queridos, isto espiritualmente nos fala da excelência. Esta é uma lição que precisamos aprender. Quando a águia constrói a sua casa, ela usa o melhor material. Ela gasta o tempo que for necessário. Ela se dedica, ela se preocupa, ela usa de excelência, pois ela entende que a sua vida, a partir deste momento, vai depender do seu ninho. Amados, da mesma forma, todo cristão chamado por Deus, chamado a ser como a águia,
precisa entender a importância de se envolver com qualquer coisa na vida com excelência. A excelência precisa ser uma marca na vida do cristão em tudo o que faz. Ou seja, o cristão tem que se destacar na sociedade com excelência, pois sobre nós, como fala lá no livro de Daniel, está um espírito de excelência. Quando Deus nos compara à águia, Ele espera que se manifeste em nossas vidas este espírito de excelência. Aleluias! Nesses dias, o Senhor espera que a sua igreja se destaque no meio de uma sociedade corrupta com um espírito de excelência. O mundo quer e precisa ver a igreja se manifestando nesses dias em excelência. E isso vivemos fazendo tudo em nossas vidas como se estivéssemos fazendo para o Senhor. Não fazendo as coisas de Deus, a obra de Deus de qualquer forma, não. E sim com excelência, da melhor forma, com a preocupação de estar fazendo o melhor para Deus. E isso serão os fundamentos corretos sobre os quais estaremos sustentando as nossas vidas e a igreja nesses dias. Aleluia! Glória a Deus! A Bíblia, através de Jesus Cristo, nos ensina a edificarmos a nossa casa sobre a rocha. E Cristo é a fundação correta. Tudo o que a igreja faz tem que ser sobre o fundamento que é a rocha. Tudo que nos propomos a fazer tem que ser com excelência. Como embaixadores do reino, temos que viver em excelência. É isso que Deus espera da sua igreja. Hoje o mundo não presta atenção nos nossos discursos, e sim nas nossas atitudes. Olha que grande oportunidade a igreja tem nos dias de hoje de não ser mais somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus, dos fundamentos bíblicos ensinados por Cristo Jesus. O que tiver que fazer, faça o melhor. Edifique a sua vida como um ninho forte, que impeça que ventos fortes venham destruir o seu ninho. Construa uma vida espiritual, firmada e alicerçada nos fundamentos bíblicos ensinados por Cristo Jesus. Queridos, vivemos tempos em que os ventos que têm vindo sobre a igreja, sobre as nossas vidas, famílias e sobre a nossa nação são muito, muito fortes. Mas se edificarmos tudo de forma excelência, como a águia nas fendas da rocha, o inimigo vai conseguir só se cansar tanto de tentar destruir a nossa vida, mas não vai conseguir, pois estaremos edificados nos fundamentos corretos, ensinados na palavra de Deus. Aprenda, querido, edificar a sua vida como a águia na rocha mais alta, que é Cristo Jesus. Aleluias! Glória a Deus! Ainda temos outra lição a aprender com a águia. Quando chegam os filhotes, estes ficam bem confortados no ninho. A águia macho os alimenta a cada dia
pois esta é a responsabilidade da águia macho. Mas espera um pouco, aqui também tem algo importante a ser aprendido pela igreja. Veja o que está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 32, verso 11 e 12. Moisés utiliza também a figura da águia para ensinar o povo de Israel, dizendo: como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas, assim só o Senhor guia o seu povo. Aleluia! Queridos, quando os filhotes nascem, tudo lhe é trazido no ninho pela águia macho. Aí tudo é bem confortável, os filhotes ficam ali no ninho, sendo alimentados a todo instante. E quando os filhotes voltam para o ninho, eles precisam se deitar em galhos, porque quando eles saem para voar com a mãe retira todas aquelas penas, todas aquelas plumas que dava para o filhote aquele conforto maior. Então, meus irmãos, neste momento, com isso, a mãe águia está ensinando os filhotes que agora é hora de voar, dos filhotes saírem da área de conforto, pois a mãe águia sabe, se os filhotes permanecerem no ninho, eles não vão crescer e se desenvolver como é necessário. Queridos, a mãe águia chega ao ponto de empurrar os filhotes para fora do ninho, para que eles exercitem no voar. Queridos, quando o filhote cai do ninho, a mãe águia o acompanha, ela voa abaixo do filhote. Com isso, o filhote se sente seguro em aprender a voar, em se desenvolver neste treinamento. Isto é necessário para o filhote. Queridos, o Senhor está fazendo o mesmo com a sua igreja nestes dias. Está agitando o seu ninho, está batendo as asas do Espírito, ensinando que é hora de sairmos da nossa área de conforto, que é tempo de crescermos espiritualmente como igreja e de nos desenvolvermos cada vez mais. Não dá mais para deixar para depois. Deus nesses dias precisa de uma igreja exercitada na fé, no amor e vivendo em excelência e na unção do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Como a mãe águia, Deus está despertando a sua igreja através do Espírito Santo, se movendo no ninho, empurrando os filhos para fora do ninho. Deus, como a mãe águia, está dizendo à igreja: é tempo de voar e voar alto. Não tenha medo, pois assim como a águia mãe acompanha os filhotes no treinamento e no crescimento e no seu desenvolvimento, Deus é o Deus conosco. Ele está sempre presente também no meio da sua igreja. Aleluia! O Deus de Israel, como diz a palavra lá no livro de Deuteronômio que lemos, o Senhor diz que estará cuidando, guiando a sua igreja. Ele estará sempre perto da sua igreja para dar o suporte necessário. Ele está preparado para levar a sua igreja a grandes vitórias e a grandes conquistas espirituais neste dia. Glórias, aleluia! Deus, nos comparando às águias, Ele está dizendo à igreja que os céus é o nosso limite, que as coisas sobrenaturais de Deus é para a igreja que voa alto. Não tenha medo de voar alto. A igreja está sendo levada a uma prova de fé. Continue crendo, continue se desenvolvendo espiritualmente. A igreja precisa se manter em Deus.
mesmo diante de tantos desafios e de dificuldades, aleluia. Queridos, Deus está levando a igreja a tirar as suas limitações humanas. Lembram-se do que diz a palavra de Deus? Tudo é possível ao que crê. Deus não limita as nossas vidas, mas nós, como igreja, é que limitamos o poder de Deus, o operar do Espírito Santo em nossas vidas. Deus quer a sua igreja que ela voe cada vez mais alto, o quanto for possível, mas saiba, o nível de fé da igreja é que vai determinar o quão alto a igreja vai voar, aleluias. Deus espera que a sua igreja viva como a águia, voe como a águia, pois só estes terão as suas forças renovadas, viverão em meio a todo este caos em que vivemos, mas descansando, confiando, esperando no Senhor. Só estes farão a obra de Deus e não se cansarão, caminharão com o Senhor e não se cansarão, e permanecerão firmes até o final e receberão a coroa de vida. Aleluia, glória a Deus. E você pode fazer parte da igreja nesses dias, voando alto, aleluia, glória a Deus. A igreja, as águias são as únicas aves que têm condições de enfrentar as tempestades. Elas não fogem das tempestades, elas as enfrentam. Não seja tímido, enfrente as dificuldades. Deus espera que você seja como a águia. Temos o potencial de águia. Tire as limitações da sua vida. Foque os seus olhos nas promessas de Deus para a sua vida, para a sua família, para a nossa nação, e que você possa voar alto, enfrentando a tempestade. Deus espera isso de nós como sua igreja, a sua noiva. Para o cristão que é águia, as tempestades, as dificuldades são um grande aprendizado, são a oportunidade de crescimento. Por isso, Deus compara a sua igreja às águias. Em Cristo Jesus, somos capacitados para voar, enfrentando as tempestades, para sermos mais do que vitoriosos, aleluia, glória a Deus. Que Deus possa verdadeiramente impactar a sua vida com estas características da águia, que se referem todas elas daquilo que Deus espera da sua igreja. Me permita agora orar por você, para que o poder desta palavra te alcance aonde você estiver, em nome de Jesus. Pai amado, que seja a sua igreja impactada pelo poder desta palavra, que a sua igreja se alegre em ser comparada com as águias, que possamos desenvolver em nós as características das águias, que a sua igreja possa sair da sua área de conforto. Não permita que a sua igreja fuja das tempestades, pelo contrário, que todos nós possamos tirar de nossas vidas as limitações humanas e que possamos crer que fomos chamados para voar alto, para uma vida em excelência, para vivermos na unção do Espírito Santo, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Que a sua igreja aprenda que chegou a hora de voar alto e que possamos crer que para nós, igreja, os céus é o nosso limite, para que possamos todos permanecermos firmes até o final, pois o que nos aguarda é a coroa de vida. Aleluia, glória a Deus. Que Deus te abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém.